Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, doutora Daniele. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, falando de um tema tão importante, né? Eu queria agradecer a todos vocês que estão entrando, que participam do Micromeio. Nós estamos na 18ª edição e todas as nossas palestras ficam gravadas, são lá no YouTube, quem quiser conferir, se perdeu alguma, podem ir lá. Essa palestra também vai ficar gravada e eu queria que vocês aproveitassem bastante o canal para tirar dúvidas. Esse momento é para a gente ficar próximo dos profissionais ilustres que passam por aqui e dividem o conhecimento. Gentilmente, eles aceitam, né, o nosso convite e tiram esse tempo, dedicam esse tempo aqui para a gente, né? Então, eu quero agradecer a todos que já estiveram aqui, principalmente hoje, a doutora Daniele, por dispor desse tempo. Meu nome é Janaína, tá? Eu acho que algumas pessoas me conhecem, quem não acompanha o canal, eu sou a idealizadora do projeto, mas temos uma equipe, né? Tem a Júlia, o Marcos Vinícius hoje não pôde estar presente, e o Gleidson, que fica nos bastidores, nos ajuda aí na plataforma. Júlia vai passar alguns recados para vocês, e a doutora Daniele é cirurgiã dentista, e ela vai falar ela mesma, se apresentar para a gente o que ela faz, como é esse trabalho que ela desenvolve muito bem, né? Júlia? Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou responsável pela parte de informática aqui do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas, então quem tiver dúvidas, quiser mandar mensagem, só mandar para a gente através do chat aqui. Gostaria de pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais e também quem quiser certificado hoje, só mandar através da DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. Hoje a live vai ser com a doutora Daniele Startari e vamos ver sobre as infecções orais na oncologia. E ela vai falar sobre isso para a gente agora. Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder dividir um pouco sobre esse universo que é a odontologia oncológica. Parabéns para vocês, né, que Obrigada. estão aí dispondo, né, do seu tempo, da sua energia, através desse projeto que é transformador, porque eu acredito muito que o conhecimento realmente transforma vidas. Então, eu sou suspeita para falar disso, me dedico aos meus colegas de profissão também, compartilhando tudo que eu aprendo sobre odontologia oncológica, porque sim, é uma área que exige muito conhecimento técnico-científico, é uma responsabilidade muito grande trabalhar com esses pacientes, e a gente encontra alguns desafios no meio do caminho, inclusive relacionadas à acessibilidade de um suporte odontológico especializado. Então, desde que eu comecei a estudar uma odontologia oncológica, né, eu passei por grandes centros, eu fiz odontologia para pacientes oncológicos no Hospital Sírio-Libanês. Depois disso, eu entrei na especialização em estomatologia, né, pela FOP Unicamp, porque eu queria aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as manifestações orais, né, desses pacientes, sobre diagnóstico, sobre tudo, né, sobre o diagnóstico de lesões em cavidade oral, enfim. Mas aí o meu foco, a minha paixão mesmo foi individualizar a minha atenção para os pacientes oncológicos. E aí, nesse cenário, eu venho buscando diariamente, né? Porque eu falo, dentro da oncologia, a gente tem um ponto de partida. Mas eu acho que a gente nunca vai chegar numa linha final, porque todo dia são protocolos novos. E para eu estar cuidando desses pacientes, eu tenho que estar super antenada em protocolos novos, porque tudo isso pode interferir de uma forma secundária na cavidade oral desses pacientes. E aí, meu objetivo hoje aqui é trazer essa visão da odontologia, trazer quais são as principais infecções orais que vão acontecer na boca desses pacientes, porque esse compartilhamento de informação é muito importante para que, de fato, nós profissionais que somos especializados em cada área
né, a gente consiga desenvolver o nosso trabalho de uma forma excelente. Porque não adianta nada a gente ir para fora, a gente entrar em grandes centros, a gente saber exatamente o que precisa ser feito em todas as fases, desde, né, da triagem daquele paciente, desde a coleta de um material, e aí a hora que a gente, né, não conseguir passar essa informação, principalmente também às vezes para o pessoal que é do laboratório, se a gente não mandar de uma forma muito exata, né, a história clínica do paciente, as principais hipóteses de diagnóstico, às vezes até imagem, sabe? A gente ajuda muito vocês. E tudo isso, esse compartilhamento de informação, a gente só tem um único objetivo, que é chegar num resultado de excelência. Então, eu acho que isso tem que... a gente tem que criar essa mentalidade de todos nós, profissionais, serem parceiros, porque nós precisamos do conhecimento de todo mundo para a gente chegar, né, num resultado mais assertivo, né, e de fato realizar o nosso trabalho de excelência, porque eu acredito que todos nós profissionais desejamos isso, né? Então, eu agora entrei esse ano, né, no mestrado, na FOP Unicamp também, em estomatologia. Meu foco é para continuar estudando e trabalhando para pacientes oncológicos, para melhorar o atendimento, melhorar a acessibilidade da odontologia oncológica para esses pacientes. Então, hoje eu me sinto muito privilegiada de poder estar falando aqui com vocês, de compartilhar um pouco a minha visão, de ter as portas abertas, porque assim a gente consegue colocar em prática, né, o que a gente aprende, né, nos laboratórios, dentro dos grandes centros. Então, esse é o meu objetivo hoje aqui. Eu vou apresentar aqui uma aula para vocês, né, que eu preparei sobre infecções orais na oncologia. E aí, as perguntas, eu acho interessante a gente sanar, né, eu responder essas perguntas após a aula, porque para a gente não ter uma quebra aqui de raciocínio, eu não consigo, às vezes, ficar atenta aqui a todos os comentários, então eu acho melhor a gente dividir a aula assim. Pode ser? Sim, claro. A Júlia fica, né, anota essas perguntas, mas vão enviando as perguntas, né, no decorrer. A Júlia depois faz um compilado e a gente fala. Obrigada mais uma vez. Eu acho que a área oral é um local que tem mais bactérias, né? Eu acho que uma grande... E quando a gente fala de bactéria oportunista, e principalmente nesses pacientes, tem uma preocupação, né, muito grande. Então, vamos lá assistir essa aula que... eu compartilho aqui ou deu certo tudo aí a minha... precisa compartilhar. Precisa compartilhar? Tá. Então compartilhar, tá. A tela, tá. Só um pouquinho aqui, que eu vou abrir. Já estou entrando aqui porque aquela hora eu fechei para eu conseguir mandar para vocês. Espera aí. Pessoal, a gente tem uns bastidores onde a gente conversa antes, por isso que é aquela hora, né? A gente conversou um pouquinho antes, a aula parece estar super interessante, o assunto realmente Apareceu aí? Sim. Não, agora saiu. Tá, então vou entrar aqui, ver se apareceu. Foi? Sim. Então vamos... eu preparei aqui esse tema, que eu acho que é super importante, né, para nós profissionais, principalmente para vocês, que ajudam bastante a gente na parte laboratorial, quando eventualmente a gente tem algumas... A gente precisa, na verdade, de algumas confirmações, né? Então, eu queria compartilhar aqui para vocês todas as fases, desde o objetivo do porquê que a odontologia trabalha com esses pacientes, né, o que a gente pode melhorar e contribuir na qualidade de vida desses pacientes, inclusive no prognóstico, né, e nas chances de cura desse paciente. Então, eu sou Daniela Startari, eu tenho um Instagram que chama Dentista Oncológico. Eu acabei criando esse Instagram para compartilhar tudo que eu aprendi, né, e venho aprendendo, porque
a gente tem uma oportunidade muito restrita de ter esses tipos de informações que eu vou apresentar aqui para vocês. Realmente, a gente só consegue ter acesso a essas informações de uma forma muito detalhada e de um suporte realmente odontológico em todas as fases, quando a gente tem essa oportunidade de estar inserido em grandes centros. Então, eu sei que não é uma oportunidade para todos os profissionais, e eu vejo que isso é uma necessidade, que esse conhecimento ele precisa sair do muro ali das universidades. Então, hoje a gente tem meio aqui de comunicação, né? A gente consegue levar essas informações, inclusive a gente tem essa oportunidade aqui, né, do micromeio, que é super legal também para a gente estar difundindo um pouco sobre a área da odontologia oncológica. Eu coloquei aqui para vocês que eu dividi essa nossa aula em duas partes, tá? Eu dividi na parte 1, nós vamos falar propriamente de tudo sobre as infecções bacterianas, sobre as infecções fúngicas e infecções virais. E na parte 2, nós vamos falar sobre os cuidados odontológicos para pacientes internados ali com câncer. Tudo bem? Que isso eu acho que é extremamente importante quando a gente trata, né, de pacientes ali que tiveram estão, né, sobre alguma suspeita de infecção, para a gente ter o controle ali e prevenção para que isso não aconteça, na verdade, para que não aconteça uma transmissão e infecção de outros pacientes ou até mesmo ali dos próprios profissionais. Mas antes da gente entrar realmente nesse assunto, eu quero dividir com vocês o que é o objetivo da odontologia oncológica, o que eu faço com esses pacientes, qual que é o objetivo de um dentista capacitado em pacientes que tiveram diagnóstico de câncer. Então, assim, de acordo com o MASC e ISO, né, eu tenho que alcançar esses objetivos, que é prevenção de infecção, que é o que nós vamos falar basicamente hoje nessa aula, né? Eu vou realizar controle de dor, eu vou manter as funções orais desse paciente e eu vou fazer o manejo das complicações do tratamento oncológico. Aqui é muito importante eu já gerar esse conhecimento para vocês, que é o seguinte, existem manifestações orais que vão acontecer no paciente, que são complicações secundárias ao tratamento oncológico. Nesse sentido, né, essas complicações, elas podem ser ocorridas de acordo com cada modalidade de tratamento, ou seja, existem tratamentos com quimioterapias, né, que o componente ali daquele quimioterápico, ele é citotóxico para a mucosa oral. Então, quando isso acontece, quando a gente tem um componente citotóxico, a gente pode ter algumas manifestações orais, e uma das complicações mais comuns desses pacientes é a mucosite oral. Eu preparei aqui para vocês, vou mostrar para vocês o que é uma mucosite oral, mas só adiantando já para vocês. Nós temos os pacientes também da radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, dependendo da localização do tumor que a gente tem, dependendo da intensidade de radiação, né, de uma forma diária ou de uma forma total ali daquela radiação, nós vamos ter alguns efeitos colaterais de forma imediata e vão ter efeitos colaterais também tardios. Então, nesse sentido, destaca aí uma hipossalivação, né, uma xerostomia, e isso é muito importante, porque quando a gente tem uma hipossalivação, a gente tem uma xerostomia, a gente tem uma alteração na saliva, isso na quantidade de saliva e na qualidade da saliva também. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio, né, é claro que esse paciente vai ficar muito mais propenso a desenvolver algumas infecções orais. Nós vamos ter também os pacientes que vão utilizar alguns medicamentos que são classificados ali em imunoterapia ou terapia-alvo. São medicamentos, né, na verdade, sim, são tratamentos que é o que tem de maior avanço dentro da oncologia, mas mesmo assim vão persistir alguns efeitos colaterais que vão acontecer em cavidade oral desses pacientes. Nós vamos ter também alguns outros tipos de medicamentos, que são os bifosfonatos, os antirreabsortivos ou os antiangiogênicos, que são medicamentos que vão ser utilizados nesses pacientes que vão ter ali a chance de ter metástase ou para pacientes que
tem metástases. Então, vão acontecer algumas manifestações, algumas complicações em cavidade oral desses pacientes. Então, assim, basicamente, o meu trabalho é identificar qual é o perfil de risco de cada paciente, de acordo com a modalidade de tratamento oncológico, e a partir disso, a partir de conhecer esse perfil de risco, eu vou individualizar os cuidados da odontologia oncológica para esses pacientes. Ou seja, o meu trabalho não vai ser igual para todos os pacientes. Não vou cuidar somente de pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer em cavidade oral. Todos os pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer, eles precisam passar por um dentista em todas as fases. Antes de iniciar um tratamento oncológico, né, durante o tratamento oncológico e após o tratamento oncológico. Quando a gente fala antes do tratamento oncológico, é muito importante eu avaliar muito bem a cavidade oral desses pacientes, ver se tem algum foco de infecção que precisa ser tratado, que precisa ser removido. Nesse sentido, aí nós temos tratamento de canal. Se a gente olha ali uma radiografia e a gente vê que aquele dente, né, tem uma imagem ali com uma lesão naquela radiografia ali que não está muito legal, que provavelmente se esse paciente ali, a hora que iniciar um tratamento com a quimioterapia, que vai diminuir ali, né, a contagem de neutrófilos, por exemplo, eu sei que é um paciente que pode ter algum abscesso, pode vir a ter alguma complicação durante um tratamento oncológico. E aí a complicação acontece porque durante que o paciente está ali fazendo a quimioterapia, muitas vezes fica contraindicado eu fazer um tratamento invasivo, porque também daí a gente vai ter uma contagem baixa de plaquetas. Então, basicamente, eu não consigo fazer nenhuma intervenção invasiva nesse paciente. A gente vai acabar cuidando de forma paliativa esse paciente até esperar ali o momento oportuno para a gente resolver o problema. Quando a gente fala em formas paliativas, a gente vai ter que muitas vezes utilizar aí, né, um antibiótico, por exemplo, porque a gente não pode fazer uma intervenção invasiva, mas a gente sabe que se a gente não remove o foco, né, vai passar um pouco de tempo, vai resolver o problema, mas aquilo ali vai voltar a ser um problema novamente. E isso pode gerar um transtorno para o paciente, porque isso pode colocar em risco a vida do paciente, isso pode atrasar o tratamento oncológico do paciente, suspender, inclusive, o tratamento oncológico. E quando essa complicação oral acontece e a gente tem que fazer uma intervenção de uma forma imediata, muitas vezes esse paciente tem que ficar por pelo menos 21 dias sem receber uma quimioterapia até eu resolver esse problema, entendeu? Então, tudo isso acaba gerando um transtorno muito grande para o paciente, porque para a gente, ele vai estar com foco de infecção, a gente tem que resolver o problema desse paciente, muitas vezes a gente vai ter que pedir a suspensão do tratamento oncológico para resolver o problema, e aí depois que a gente resolve o problema, ele volta de novo ao tratamento. E toda vez que a gente para um tratamento oncológico, a gente tem ali algumas chances, né, reduzidas aí de cura desse paciente. Isso tem um impacto de uma forma muito direta no prognóstico do paciente. Então, o recomendado é que todos os pacientes que vão iniciar um tratamento oncológico, eles passem, né, por uma avaliação odontológica. Por exemplo, se é um paciente que vai receber aí um tratamento com a radioterapia, dependendo da dose que esse paciente vai receber em maxila ou em mandíbula, né, doses, vou colocar aqui para vocês, que é de acordo com a literatura, doses igual a 60 grays ou a mais de 60 grays, esse paciente ele tem o potencial de desenvolver a osteoradionecrose por tempo indeterminado. Por quê? Porque a radiação ela vai modificar o padrão ósseo ali daquela região, né? Então a gente vai ter um osso com menos vascularização, e isso, né, gera ali uma certa complicação, principalmente se o paciente tem algum foco de infecção, ou se o paciente ali precisa fazer a extração de um dente naquele local. Então, todos esses pontos são importantes e a gente tem que ficar atento porque são gatilhos para desenvolver a osteoradionecrose. É claro que se a gente identifica
ponto de infecção e a gente vê que esse paciente tem esse perfil para desenvolver, por exemplo, a osteoradionecrose, a gente também não pode deixar o paciente com aquela infecção. A gente tem que fazer uma intervenção, porque se a gente deixa esse paciente com a infecção e se a gente também opta por fazer a extração desse dente, a gente tem a chance, né, das duas formas desse paciente desenvolver a osteoradionecrose. Então, existem protocolos para a gente atender esses pacientes, para a gente diminuir a chance desse paciente vir a ter alguma complicação. Então, de um modo geral, para todos os pacientes, é muito mais seguro esse paciente, antes de iniciar um tratamento oncológico, passar por uma adequação oral, né? E aí, depois, iniciar o tratamento oncológico. É válido lembrar que o tratamento odontológico, ele não pode atrasar o tratamento oncológico. Então, eu tenho que ser bastante ágil aí para preparar e liberar esse paciente para o tratamento oncológico. Quando eu falo suporte durante o tratamento oncológico, é basicamente para fazer um manejo aí das complicações do tratamento oncológico, que pode ser a mucosite oral, pode ser, né, o diagnóstico precoce aí de infecções oportunistas, pacientes aí que apresentam pouca salivação, dificuldade no paladar, enfim, eu vou cuidar desses pacientes durante o tratamento oncológico. E após o tratamento oncológico, existem pacientes que não podem receber alta do consultório odontológico, porque às vezes são pacientes com potencial de desenvolver aí segundas neoplasias em cavidade oral. Às vezes tem paciente que não vai produzir mais saliva, nunca mais, porque é uma sequela do tratamento oncológico. Enfim, tem muitas consequências que justificam aí o trabalho de um dentista especializado em todas as fases, antes, durante e após o tratamento oncológico. Aí eu trouxe para vocês aqui, né, esses objetivos, e é claro que quando a gente consegue fazer prevenção de infecção, controle da dor, manutenção das funções orais, manejo das complicações orais do tratamento oncológico, é claro que a gente consegue contribuir aí e alcançar com a qualidade de vida desses pacientes. Isso aqui, né, esses objetivos, eles foram descritos em 2015 pela MASC e pela ISO. Para quem não tem conhecimento do que significa a MASC ou ISO, a MASC é uma associação multinacional onde reúne vários experts de várias especialidades, né, da área da saúde, em que eles revisam ali a literatura e propõem os melhores protocolos ali de atendimento para guiar nós clínicos, né, no cuidado desses pacientes. E a ISO tem esse mesmo objetivo de criar esses protocolos baseados na melhor evidência científica, de como a gente vai atuar com esses pacientes, né, e a ISO ela é voltada para a comunidade aí odontológica. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar realmente na nossa parte 1. Nós vamos falar sobre as infecções orais na oncologia. Nós vamos falar sobre bacteriana, né? Sobre infecção fúngica e sobre a infecção viral. Bacteriana, vamos lá. Né? A gente sabe que a nossa microbiota oral, né, ela é composta ali por bactérias gram-positivas, gram-negativas e bactérias anaeróbias. Quando a gente tem um desequilíbrio, é que vai acontecer aí a infecção. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Pacientes que vão iniciar tratamento aí hematológico, né, tem algum câncer hematológico, que vão utilizar quimioterápicos em altas doses, se são quimioterápicos extremamente citotóxicos para mucosa oral, que são pacientes que vão apresentar ali mucosite oral, e, por exemplo, a gente precisa fazer uma adequação oral extremamente importante nesses pacientes. Desde observar se esse paciente faz uso de aparelho ortodôntico, a gente precisa pedir para esse paciente fazer a remoção do aparelho ortodôntico. É claro que daí a gente explica para o paciente sobre a gravidade de tudo isso, sobre o porquê que a gente está tomando essas medidas, a gente faz um termo de consentimento explicando isso para o paciente. Por quê? Porque como essa medicação aí, ela é bastante citotóxica para a mucosa oral, ela vai causar ali uma morte, né, das células, uma apoptose ali das células de revestimento da cavidade oral, principalmente ali os queratinócitos, né, vão apresentar ali algumas
úlceras, né, que a gente chama ali de mucosite oral, como se fosse não, é uma inflamação ali de toda a mucosa. E aí, quando esse paciente está com aquele aparelho ortodôntico ali, esse aparelho ortodôntico ele vai representar um trauma para essa mucosa, para uma mucosa que já está ulcerada. Então, a gente vai ter bactérias em cavidade oral que podem disseminar ali por via hematogênica. Então, isso é muito importante compartilhar aqui com vocês, o porquê desse nosso cuidado com esses pacientes. Então, ficar atento, pacientes que vão, né, receber aí tratamentos com quimioterápicos, tratamentos com quimioterapia e radioterapia, são pacientes aí, né, com potencial de desenvolver aí essas infecções bacterianas. Então, essas infecções sistêmicas, elas são a maior causa de mortalidade em pacientes neutropênicos, tá? Focos de infecção da cavidade oral, então acontece essa disseminação hematogênica que eu expliquei para vocês, né? Lesões orais, elas podem ser colonizadas também por bacilos gram-negativos, né? E aí isso pode gerar uma bacteremia. E aí, nesse sentido, a gente tem o Streptococcus alfa-hemolítico, tá? Que também vai acontecer essa disseminação hematogênica pela ruptura da membrana, né, mucosa em pacientes com mucosite oral. Aí eu deixei uma imagem aqui para vocês verem o que significa mucosite oral. Então, quando acontece essa apoptose aí, essa morte, esse dano, na verdade, né, dos queratinócitos, e aí a gente tem essa mucosite oral instalada, né, a gente vai ter a mucosite oral, na verdade, assim, ela pode acontecer em 4 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Nível 3 e nível 4, o paciente acaba suspendendo o tratamento oncológico, é internado, né, precisa aí de suporte nutricional, controle de dor, e aí a gente sabe que aumenta risco de infecção, né, e tudo mais, sabendo que a gente consegue fazer a prevenção e o manejo da complicação da mucosite oral, por exemplo, com a fotobiomodulação, que é o laser de baixa intensidade. A gente consegue estimular ali uma resposta para que não seja causado, né, tanto dano, na verdade, ali na mucosa oral. Na verdade, a gente vai estimular a produção ali cicatricial desse tecido, a gente vai diminuir a inflamação desse local e a gente vai também controlar ali níveis de dor, porque a fotobiomodulação, né, no comprimento de onda do infravermelho, a gente consegue controlar e fazer a analgesia desse local. Então, isso aqui é uma mucosite oral, né, que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente tem uma mucosite oral um pouco mais amarelada, purulenta, você pode ter certeza que essa mucosite oral, ela está infectada, e muitas vezes a gente precisa fazer até a desinfecção aqui desse local. A gente utiliza bastante o PDT, que é a terapia fotodinâmica, que a gente usa o azul de metileno com uma fonte de emissão de luz laser ali vermelha, né, para fazer ali, para liberar bastante oxigênio, a gente consegue ter um controle ali, uma ação, na verdade, né, microbiana, antifúngica e viral também, né, se tiver alguma dessas infecções. Então, eu queria mostrar para vocês o que significa mucosite oral, né, qual é a gravidade disso para esses pacientes. Então, essa condição, inclusive, quando ela acontece no nível 4, né, quando ela é classificada em mucosite grau 4, esse paciente ele pode vir até a óbito. Aqui é uma infecção fúngica, a gente sabe que a cavidade oral, né, existem alguns... me fugiu o nome. Alguns fungos, né, nativos mesmo aqui da nossa microbiota, mas em específico aqui, o que causa o desequilíbrio e que provavelmente, mais frequentemente, coloca esses pacientes em risco ali de infecção é da família, né, Candida albicans. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, desde pela imunossupressão e pela alteração também da qualidade, da quantidade de saliva desses pacientes, a gente vai ter ali, né, esses pacientes vão ter ali essa chance de desenvolver essa infecção por Cândida.
Principalmente em pacientes aí neutropênicos, a gente vê essa complicação. Essa foto aqui que eu coloquei aqui para vocês, desse paciente, é um paciente que tem mucosite oral e apresentou infecção pela Cândida, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês, esse caso aqui, era um paciente que a gente teve algumas divergências de conduta clínica. Eu estou compartilhando aqui com vocês, porque vale a pena vocês terem um conhecimento da odontologia, porque num primeiro momento, o que a gente precisa entender em infecção fúngica é que a primeira escolha que a gente tem aqui de tratamento são os antifúngicos tópicos, né? Quando a gente falha, quando a gente não tem resultado com os antifúngicos tópicos, aí a gente entra, né, com os antifúngicos de forma sistêmica. Mas um paciente que estava com mucosite oral e essa infecção fúngica aqui, né, a gente vê mucosite e essa infecção aqui, que é a Cândida pseudomembranosa, a gente nunca pede para o paciente, tá, fazer a remoção dessa camada aí por cima, que é a Cândida mesmo, sabe? A gente pede para o paciente fazer o uso tópico ali do antifúngico e aguardar, porque a gente vai ter a resolução ali daquele problema, a gente vai acompanhar. Por que a gente não pede? Porque quando a gente pede para o paciente fazer essa remoção, pode sair ali, tá, pedaços de pseudomembrana mesmo ali da mucosite oral, e aí esse paciente pode vir a ter muita dor. Então, eu passei essa orientação para esse paciente, e aí esse paciente, ele fez completamente ao contrário. Ele chegou em casa, ele pegou a solução, e aí ele passou com uma gaze, passou em toda a língua, assim, e tirou, mas ele tirou com muita força mesmo, sabe? E aí ele me ligou falando que ele estava sentindo muita dor e que estava ardendo bastante. Então, isso é algo que a gente tem que ficar atenta. A gente passa essas orientações para o paciente, e aí o paciente acaba fazendo, de uma certa forma, às vezes, ao contrário do que a gente passou. Então, se vocês tiverem algum contato ou algum relato nesse sentido de que o paciente usou o antifúngico e sentiu muito essa dor, provavelmente esse paciente estava ali com a mucosite oral junto também. Então, nesse sentido aqui, a gente tem que ficar bastante atento, porque a mucosite oral ela pode ser infectada por essas infecções oportunistas, e aí se a gente não consegue controlar essas infecções, que pode ser aí de origem fúngica, né, bacteriana e viral, a gente não vai ter a resolução da mucosite oral. A gente vai ter aí mais ou menos mais de 14 dias, por exemplo, para a gente ter ali uma cicatrização da mucosite oral, porque mucosite oral infectada, ela demora muito mais tempo. É claro que quando a gente quando não tem uma resposta significativa ali do antifúngico de forma tópica, é discutido com a equipe médica, tá, essa indicação aí do uso do antifúngico de forma sistêmica, porque a gente tem que dar uma olhada também, né, na condição geral desse paciente, porque existem interações medicamentosas e tudo mais. Então, não é da conduta do cirurgião dentista decidir, tá, o uso de antifúngico de forma sistêmica, sem ter ali o conhecimento prévio da equipe médica também. Aí eu coloquei para vocês aqui que existem vários tipos de apresentação clínica da candidíase, e cada tipo de apresentação clínica, né, nós vamos ter ali a indicação de um antifúngico mais assertivo, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem essas duas primeiras imagens, que é a candidíase pseudomembranosa, tá? A terceira imagem, se vocês olharem, ela é um pouco mais avermelhada, ela é a
a eritematosa, tá? É mais ou menos dessa forma que a gente vê. Às vezes tem também em língua, tá? Essa apresentação eritematosa. Inclusive, a infecção fúngica, ela causa uma despapilação da língua. Então, a gente tem que saber realmente identificar, porque às vezes a gente fica muito na cabeça de que a infecção fúngica em cavidade oral, a gente sempre vai ver plaquinhas brancas, e muitas vezes a apresentação clínica, ela pode ser de várias outras formas. A gente tem a queilite angular, que é aquela, eu não coloquei imagem aqui, mas é uma infecção, tá? Que pega principalmente a comissura dos lábios, ou seja, o cantinho dos lábios. E a gente tem a glossite, tá? Romboidal mediana, que é essa última foto aqui, em que ela pega bem ali, ela faz uma despapilação bem central ali no dorso da língua. Então, para cada tipo de apresentação clínica, para cada condição sistêmica realmente do paciente, existem estratégias mais assertivas da gente cuidar desses pacientes em relação à indicação desses antifúngicos. Tá? Aí aqui, a infecção de forma viral, a gente vai ter as mais comuns, o herpes simples do tipo 1 e o citomegalovírus, tá? Que vão acontecer nesses pacientes. Quando a gente tem paciente, principalmente pacientes pediátricos e pacientes que vão ali fazer transplante de medula óssea, por exemplo, que eles têm um alto risco aí de desenvolver essas infecções virais, aí a conduta clínica aí dos médicos é passar de forma preventiva aí o uso de um antiviral, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês herpes simples do tipo 1, tá? A apresentação clínica para pacientes normais e alguns tipos de pacientes que estão em tratamento oncológico, a apresentação clínica, a gente vê pápulas, vesículas e erupções vesiculares, tá? De 1 a 3 milímetros, que se rompem e formam ulcerações, né? Com halos eritematosos. Geralmente, essa infecção viral, ela vai acometer palato duro, ela vai acometer gengiva inserida, mucosa e semimucosa labial, tá? Em pacientes em tratamento citotóxico e associado à imunossupressão, as infecções, elas podem se apresentar de outras formas atípicas ou ainda sobrepostas ali à mucosite oral. Nesse sentido aqui, a infecção viral aqui pelo herpes do tipo 1, gente, é muito complicado da gente fazer o diagnóstico de forma clínica mesmo. Eu coloquei aqui algumas fotos para vocês darem uma olhada, porque muitas vezes essa infecção viral aqui pelo herpes simples, ela pode ter apresentação clínica atípica, como, por exemplo, às vezes fica somente com um edema e esse paciente sente um pouquinho de dor, e aí em cima de uma mucosite oral, e às vezes a gente tem, sabe, essa dificuldade por conta de ter já uma manifestação que é a mucosite oral, e aí a gente tem uma infecção viral em cima ali daquela mucosite oral. Então, a apresentação clínica, às vezes a gente tem um pouco de desafio na hora do diagnóstico. Tá? Mas daí a gente tem que associar mais ou menos ali o que a gente tem de histórico do paciente. Como, por exemplo, pacientes que vão desenvolver, que tem uma prevalência, né, de desenvolver herpes simples do tipo 1, são 50% dos pacientes que vão fazer ali o transplante de medula óssea. 43% de pacientes que vão utilizar aí alguma quimioterapia citotóxica associada aí com a radioterapia na região de cabeça e pescoço. E aqueles pacientes que vão fazer tratamento com radioterapia exclusiva na região de cabeça e pescoço, 0% ali de chance desse paciente desenvolver aí alguma infecção viral. É muito importante porque é aquele paciente que faz essa infecção viral, ela fica ali, né, de forma latente no organismo. Então, a hora que resolve o problema,
né, passa o ciclo ali viral, mas a hora que esse paciente ele vai fazer uma nova medicação, em que ele vai ter o sistema imunológico ali atingido também, esse paciente pode voltar a apresentar novamente essa infecção de forma viral. Quando a gente tem dificuldade ali no diagnóstico, né, a gente pode solicitar ali, a gente pode realizar, né, de forma direta, né, uma investigação ali do DNA por PCR em tempo real, ou uma citologia esfoliativa, ou uma sorologia viral para o diagnóstico laboratorial. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um livro para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada em relação a um paciente apresentando aqui essas lesões aí causadas pelo vírus herpes simples, né, do tipo 1. Então, essa imagem B aqui, se é um paciente que faz essa medicação, que a gente sabe que esse paciente tem a mucosite oral, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de realizar esse diagnóstico. Mas a gente consegue ver, olha, essas pápulas, né, essas vesículas, e aí a gente vê essa ulceração. Então, mais uma vez, lembrando aqui para vocês que primeiro a gente vai fazer o uso tópico das medicações, né, antifúngicas. Se falhar, se a gente não tiver resultado, e aí sim que entra a conduta clínica é discutida, né, e aí esses pacientes acabam recebendo o antifúngico de forma sistêmica. Quando que a gente suspeita, né, quando a gente faz, na verdade, um diagnóstico diferencial entre herpes simples do tipo 1 e o citomegalovírus, né? Quando suspeitar que a infecção viral pode ser causada pelo citomegalovírus. Isso aqui é muito interessante, porque nos casos dos pacientes que vão apresentar ali úlceras crônicas, tá? Em pacientes imunocomprometidos, a gente já tem que ligar o radar, o alerta vermelho de que a gente pode estar à frente aí de uma infecção pelo citomegalovírus. É claro que a escolha de um método de diagnóstico, né, para esses pacientes, para a gente ser um pouco mais assertiva, quando a gente suspeita ali que esse paciente pode ser um paciente com relação ali de metástase ocorrendo em cavidade oral, ou se o paciente pode ter infiltração tumoral também em cavidade oral, a gente acaba realizando uma biópsia incisional ali daquela lesão, tá? Com finalidade de diagnóstico definitivo, para a gente saber a conduta clínica, né? Porque às vezes a gente pode ter uma ulceração, a gente pode estar à frente ali de uma infecção, né? Porque as metástases, elas podem se apresentar em cavidade oral como uma infecção. E, na verdade, não é uma infecção, é uma metástase. Então, a gente tem que ficar atento, né, a todo momento, porque tudo pode acontecer com esses pacientes. E aí, a gente tem que sempre estar baseado ali em evidência clínica, em contato, na verdade, também com profissionais que já atuam com esses pacientes, para a gente ter uma troca de experiência, de compartilhamento de possibilidades que podem acontecer na cavidade oral desses pacientes. Tem uma frase que me marcou muito, que é um professor lá da FOP Unicamp, que é o professor Márcio Ajudarte. Ele me marcou muito com uma frase, na verdade, assim, antes dele falar a frase, ele, na aula dele, ele mostrou uma imagem de um Fusca e uma imagem de uma Mercedes. E aí ele colocou assim, falou assim, gente, vocês sabem que carro que é esse? E a gente, né, respondeu mentalmente que, olhando aquela imagem do Fusca, a gente pensou, é um Fusca. A gente olhou uma Mercedes, é uma Mercedes. E aí ele complementou, né, que diagnóstico oral é a mesma coisa. A gente só conhece aquilo que reconhece. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar por diagnóstico diferencial. E se a gente olhou cavidade oral, a gente não conhece, né, ficou em dúvida sobre qual é o diagnóstico, a gente tem que lançar mão, né, de exames complementares com finalidade ali de diagnóstico definitivo. Mas antes da gente propor, né, qual é
a escolha desse exame complementar, uma das coisas mais importantes é a gente ter hipótese de diagnóstico, porque dependendo do tipo de diagnóstico, da hipótese de diagnóstico, a gente pode selecionar local errado para fazer a coleta de material, e aí isso pode influenciar de uma forma negativa no resultado, né? Se a gente não souber qual é a manifestação oral que pode estar acontecendo naquele paciente, a gente pode errar muito nas nossas hipóteses de diagnóstico, e a gente não pode escolher o melhor e o mais indicado exame complementar para a gente ter aquele resultado. Então, a gente tem que ficar atento, né? Procurar experiência prática, estar sempre ligado, sempre reciclar, na verdade, tudo que é possível aí, e em termos de tratamento oncológico, em termos de infecções, aprender com outros profissionais, para a gente trazer um pouquinho do conhecimento de vocês também para a nossa prática clínica, para saber como que eu posso associar todas as informações que são importantes para vocês realizarem ali, né, e ajudarem a gente no diagnóstico dessas infecções, porque assim, existe, né, como eu passei pela parte da patologia, eu sei que existe, né, uma falha, às vezes, do profissional em coletar material do local certo, condicionar também esse material ali que ele fez a coleta ali, às vezes ele não coloca, né, no formol, por exemplo, não faz a coleta, não envia de uma forma certinha para o laboratório, isso acaba prejudicando o diagnóstico, e isso influencia, né, no prognóstico do paciente, isso atrasa muitas vezes o diagnóstico. Então, são pontos importantes que eu acabo compartilhando com os meus colegas de profissão sobre as melhores condições que a gente tem que entregar, né, às vezes, de informação para a gente ter um resultado de diagnóstico preciso, para a gente tomar as condutas clínicas, né, assertivas com os nossos pacientes. Então, de um modo geral, aqui, os pacientes, todos os pacientes que vão ter ali uma alteração em quantidade e qualidade de saliva são pacientes com potencial, né, para desenvolver infecções, né, principalmente aí pela forma fúngica. Nós vamos ter pacientes aí que vão receber quimioterapia, que vão receber uma imunossupressão, são pacientes que vão ter, né, as chances aí de ter todas essas infecções, né, de origem bacteriana, fúngica e viral. Pacientes que vão fazer transplante de medula óssea, que precisam aí, né, receber um tratamento que vão zerar praticamente todas as células ali da medula óssea. Então, são pacientes que vão, além de apresentar mucosite oral, podem apresentar todas essas infecções. Então, o cuidado do dentista oncológico, de um dentista capacitado, ele se justifica em todas as fases, antes, durante e após o tratamento oncológico. Quando eu falo após, são aqueles pacientes, por exemplo, que não vão produzir saliva. Então, um paciente que não produz saliva e, por exemplo, usa uma prótese dentária, eu sei que esse paciente ele tem muito mais chance de desenvolver infecção fúngica. Então, eu tenho que ficar de olho nesses pacientes e fazer o diagnóstico correto também. E uma das coisas que eu vejo que, às vezes, na prática clínica, muitos profissionais falham, na hora de prescrever ali esse antifúngico para esses pacientes, acabam esquecendo de orientar o paciente de fazer a desinfecção da própria prótese. Então, a prótese, ela também precisa passar por essa desinfecção, né? A gente precisa orientar o paciente, senão esse paciente ele fica tendo ali infecção recorrente. Aí a gente às vezes vai olhar e falar assim, nossa, o paciente não está melhorando, o paciente não está bem. E aí a gente vai olhar, aquela prótese daquele paciente está super infectada. Então, aí você pede para o paciente fazer o uso tópico, né? A cavidade oral fica ok, mas de repente aquele paciente pega aquela prótese, todo aquele palato ali, coloca, né, no palato duro, e aí acontece a reinfecção novamente. Então, são pontos, assim, da prática clínica mesmo,
que às vezes eu vejo que existe uma falha, né, de compartilhamento, de conhecimento para o gerenciamento correto desses pacientes, que não precisam necessariamente passar por toda essa experiência, né? É claro que é esperado de um tratamento oncológico colocar o paciente, né, frente a essas infecções oportunistas, mas existe, né, meios da gente fazer um diagnóstico precoce, e isso influencia muito de uma forma positiva nesses pacientes, porque se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente entra com a medicação correta, a gente não deixa esse paciente, né, fazer todo aquele curso e chegar na sua pior fase, né? A gente faz um diagnóstico precoce e aí a gente já tem a resolução daquele problema em poucos dias. Quando existe um atraso desse diagnóstico, esse paciente, inclusive, ele pode ter dificuldade para engolir, dificuldade para se alimentar, ele pode sentir muita dor. Então, isso tudo prejudica porque acaba colocando em risco o paciente também, né? Porque eu comentei aqui com vocês sobre a bacteremia, sobre as bactérias, né, que podem estar ali em cavidade oral e entrar de forma hematogênica pela membrana ali da mucosa, pela ruptura da membrana da mucosite oral, ou às vezes por um tratamento de canal que não foi, né, realizado de uma forma muito satisfatória, ou às vezes a gente tem já uma lesão inflamatória ali e a gente viu num raio-x, e isso pode gerar esses problemas quando tem aí uma baixa da imunidade desses pacientes. Então, fazendo, né, tô comentando aqui com vocês uma visão geral desses 3 tipos de infecções, tá? Agora nós vamos entrar na parte 2, que são os cuidados odontológicos para os pacientes com câncer internado. Antigamente, se utilizava o termo isolamento, quando as medidas ali de atendimento desses pacientes, né, precisavam esses pacientes precisavam ser atendidos, né? E esses pacientes tinham essa chance de ter essa transmissão, ter a imunidade, né, um pouco baixa. Então, existia esse termo utilizado que era o isolamento. Só que por ser um termo que acabava colocando esses pacientes, né, na verdade, assim, de uma forma muito discriminativa, né, atualmente o termo utilizado é precaução de contato. Então, os cuidados hoje, né, para atender esses pacientes, é utilizado esse termo de precaução de cuidado. Nesse sentido, a precaução de contato, a gente vai ter precaução padrão e a precaução específica. Então, a precaução padrão são medidas de prevenção, tá, de transmissão aí de doenças infecciosas em qualquer ambiente onde sejam realizados cuidados, né, em saúde. Ou seja, a gente vai utilizar aí óculos de proteção, né, o jaleco, máscara, enfim, todos aqueles cuidados em que em que a gente tem ali o gerenciamento, né, desses pacientes. E a precaução específica, ela está um nível acima aí de atenção ao protocolo de precaução padrão, ou seja, quando a gente identifica ali, né, as possíveis transmissões ali de acordo com o atual cenário que nós estamos ali com aqueles pacientes. Então, essas 3 vias, né, de transmissão a gente pode ter aí por contato, por vias respiratórias, né, e por aerosóis. Num ambiente, né, hospitalar, em pacientes internados também, é recomendado que os pacientes utilizam ali máscara, né, pode ser aquela máscara de proteção tripla, e os profissionais, né, da área da saúde utilizando ali, então, aquelas máscaras que é a N95, tá? E aí, nesse sentido também, a limpeza, né, das mãos, com PVPI, né, ou com clorexidina, enfim, todo esse gerenciamento. Então, aqui eu coloquei para vocês que eu acho muito importante essa visão
do gerenciamento, do cuidado, né, das infecções em pacientes oncológicos, que se destacam, né, os pacientes ali com as infecções, igual eu dividi para vocês na parte 1, que são as infecções de origem bacteriana, fúngica e viral, a visão realmente, né, da problemática sobre esses pacientes. E aí, quando esses pacientes estão internados, né, para a gente não ter uma transmissão para outros pacientes, a gente ter esse conhecimento também dessas precauções aqui de contato, que é bastante utilizado dentro do ambiente hospitalar. Então, eu trouxe essa visão para vocês do cuidado da odontologia oncológica para esses pacientes. Então, eu deixei aqui para vocês a referência bibliográfica, eu utilizei, né, um livro que tem sido uma referência para nós dentistas oncológicos, que é o Diagnóstico e Tratamento Odontológico para Pacientes com Câncer, que é da equipe da Unicamp e da equipe do ICESP também, e colaboradores. Então, essa foi aqui a minha apresentação. Eu vou abrir aqui agora para sanar, ver se a gente tem algumas perguntas. Pronto. Muito obrigada. Nós temos perguntas, mas antes eu quero te agradecer novamente, tá, pelo assunto, para a gente, de fato, precisa ser mais discutido, né? A gente, e eu percebi o quanto a microbiologia, ela está cada vez mais, né, em todos os campos, e é muito importante algumas coisas que a senhora ressaltou em relação à comunicação entre os profissionais, né, no diagnóstico. Isso precisa, né, cada vez mais estar mais próximo, né, para a gente de fato chegar num prognóstico bom. Júlia, vamos ver as perguntas? Sim, o Daniel perguntou: todo paciente oncológico vai ter essa sequela de hipossalivação ou somente pacientes com câncer em vias orais ou digestivas? Nós vamos ter aí alterações de hipossalivação ou xerostomia, pacientes que vão utilizar algum quimioterápico em que vai causar aí alguma alteração de uma forma direta. Nós vamos ter os pacientes que vão utilizar iodoterapia, tá? Porque a iodoterapia ela vai interferir numa proteína específica ali na produção ali dentro da parótida, na produção de saliva. E em pacientes na radioterapia de cabeça e pescoço, a partir de 20 grays de radiação. A partir de 20 grays de radiação, que mais ou menos dá aí, segunda semana de tratamento com a radioterapia, esse paciente já não vai produzir tanta saliva. E ele não vai produzir de uma forma irreversível, ou seja, ele não vai produzir mais saliva. São todos aqueles pacientes da radioterapia que receberam de 50 grays para cima em glândula parótida. Então, são pacientes que a gente vai ter que ajudar esses pacientes a conviverem uma nova realidade, que é não ter saliva em cavidade oral. Aí a gente, né, tem que fazer o gerenciamento da microbiota da cavidade oral, controle de micro-organismo, nós vamos precisar ali utilizar substitutos salivares, né? Então a gente tem saliva artificial, nós vamos precisar cuidar do esmalte desse dente, porque esses pacientes daí podem ter infecção, né, pela cárie dentária também. Então, é um universo, assim, que é um cuidado bem interessante. Eu não consegui entrar em tanto detalhe aqui, porque nessa parte de cárie, porque eu acho que não é tão interessante, porque vocês não são dentistas, mas vale a pena ressaltar que quando a gente tem essa alteração em microbiota, a gente tem essa hipossalivação aí, né, a gente tem Streptococcus mutans, né, vai acontecer a cárie, né, nesses pacientes. Então, é bastante oportuno esse gerenciamento desses pacientes com hipossalivação. Então, são só os pacientes que vão fazer quimioterapia, mas quando eles terminam a quimioterapia, passa um tempo, a salivação volta ao normal, tá? Paciente da iodoterapia, depende, né? E pacientes da radioterapia acima de 20 grays, pouca salivação, e 50 a 70 grays, esse paciente não vai produzir mais saliva. Tem mais uma pergunta da Sônia. Tem uma conhecida que teve câncer no céu da boca. Ela perdeu os dentes e o paladar.
Isso pode ter relação com a infecção microbiológica? Pode sim. Provavelmente, aí a gente tem que ver o seguinte, qual foi o tipo de tratamento que ela recebeu, né? Se foi, provavelmente, deve ter sido cirúrgico, junto com quimioterapia e com radioterapia. E aí tem que ver o estadiamento, né, para a gente ver a intensidade de tratamento que ela recebeu. Porque quanto mais avançado o tratamento oncológico, mais desafio a gente vai ter, porque daí os tipos de tratamento vão ser um pouco mais agressivos. E aí isso, de uma forma muito direta, vai causar efeitos colaterais no paciente. Acabou as perguntas. Tem mais um. Doutora Daniele, essa especialidade do cirurgião, no caso da oncologia do dentista, é uma coisa mais nova? Como que é esse trabalho? Fala um pouquinho para a gente, a senhora falou lá no início, né, o que levou e tudo mais, mas isso é uma realidade dentro dos hospitais? Essa é a minha pergunta, assim. Como que está sendo esse profissional? Quem é? Fala um pouquinho para a gente disso, né, que a gente vê a relevância tão grande, né, desse profissional acompanhar. Uhum. É o seguinte, a gente não tem uma especialidade reconhecida dentro do CFO, tá? Sobre odontologia oncológica, dizer assim, eu sou especialista em odontologia oncológica. Não é uma especialidade reconhecida dentro do CFO, mas o que eu acabei vendo que existem muitos pacientes com esse, né, diagnóstico. A gente vê agora a estimativa do INCA para o ano aqui de 2023 a 2025, serão diagnosticados no Brasil 750 mil novos casos. E a gente vai ter aí um reflexo negativo aí da pandemia, né? Porque esses pacientes agora estão sendo diagnosticados de uma forma tardia. E quando isso significa de forma tardia, a gente tem diagnósticos mais avançados e, consequentemente, tratamentos mais agressivos. E quando a gente tem tratamentos mais agressivos, isso aumenta efeitos colaterais, né? A realidade de ter um dentista dentro da equipe, ela acontece, mas, infelizmente, em grandes centros de referência. Então, a gente tem aí a C. Camargo, a gente tem, né, no Hospital do Amor, a gente vai ter no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Então, a gente tem esses profissionais inseridos dentro da equipe. Aí, a questão é o seguinte, quando eu comecei a estudar essa odontologia que eu fiz, a odontologia para pacientes oncológicos no Hospital Sírio-Libanês, aí eu fui para a FOP Unicamp, e aí o meu foco era trabalhar com pacientes da atenção privada. Eu falei assim, eu preciso, né, gerar muito conhecimento, porque, infelizmente, esse conhecimento especializado está ficando restrito aos grandes centros. E esses pacientes que são atendidos nesses grandes centros, ou são pacientes que têm muita condição financeira, né, para ser atendido no Albert Einstein ou no Hospital Sírio-Libanês, ou aqueles pacientes que são SUS, que podem ser assistidos nesses grandes centros, são pacientes que têm o diagnóstico extremamente avançado, né? Por exemplo, eu fiquei, através ali do programa da FOP Unicamp dentro do ICESP, no setor da radioterapia na região de cabeça e pescoço, ali eles só pegam pacientes realmente, tipo, num estágio avançado, né? E aí ali eles, assim, é surreal o suporte que eles dão a odontologia antes do paciente oncológico iniciar o tratamento oncológico, inclusive para o paciente receber o suporte durante o tratamento da radioterapia, ele precisa passar pelo dentista antes. Se ele não passar pelo dentista antes, ele assina um termo lá e depois ele não consegue se inserir novamente para receber os cuidados durante o tratamento. E, inclusive, lá dentro do ICESP, eles têm o setor de reabilitação desses pacientes. Porque, como eu te disse, tem paciente que recebeu, às vezes, tratamento cirúrgico
perdeu parte da mandíbula, recebeu radioterapia, alterou o osso dali. Como que você vai inserir esse paciente novamente na sociedade, mutilado, mais curado do câncer, entendeu? Então, ali assim, é um atendimento odontológico de alta complexidade. Então, pode fazer implante odontológico? Dependendo da quantidade de radiação, do tipo de tratamento, pode, né? Mas às vezes isso não é possível. Mas como que a gente vai inserir esse paciente novamente dentro da sociedade? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E aí eu quis muito trazer isso para dentro do setor privado, porque a gente tem pacientes de todas as classes, né, sociais, e inclusive nessa minha caminhada, eu descobri que os planos de saúde, eles são obrigados a custear um tratamento odontológico com esses pacientes. E aí, nesse sentido, eu tenho ensinado outros dentistas, através de laudos odontológicos, solicitarem um tratamento para o paciente, né? Inclusive, às vezes, se esse paciente não tem acesso dentro do SUS, como que a gente pode fazer com que esse paciente receba pelo um tratamento, né, assertivo e especializado? Então, assim, a gente vai achando caminhos, brechas, inclusive a gente vai lançar agora, não chegou ainda para mim aqui o livro, mas outros profissionais que trabalham com pacientes oncológicos, a gente fez um manual de acolhimento de pacientes oncológicos, em que tem eu de dentista, nós temos 2 oncologistas, nós temos uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma enfermeira oncológica, e aí a gente tem alguns advogados da área da saúde, em que a gente mostra para o paciente, né, o que a gente pode fazer para ajudá-los nesse sentido, né, colocando desde aí uma responsabilidade do plano de saúde custear o tratamento, ou até mesmo o próprio Estado, quando são os pacientes do SUS. E aí, quando são esses pacientes do SUS, né, eu acabei tendo esse conhecimento com esse pessoal todo sobre algo que a gente tem dentro da nossa faculdade, quando a gente tem as primeiras aulas ali do Sistema Único de Saúde, quando a gente aprende sobre o artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a gente faz valer isso, e aí a gente consegue ajudar esses pacientes que estão do SUS ali a não terem esse tratamento. Aí a gente vai, né, explicando, às vezes a gente tem a defensoria pública, e a gente vai orientando. E aí nós que somos profissionais da área da saúde, assim, eu dou a minha cara a tapa, porque eu faço o meu laudo odontológico, eu escrevo ali, eu falo que aquele tratamento ali é o que o paciente precisa, e ensino outros dentistas a fazerem isso também, e falo, pessoal, toda conduta clínica é baseada em evidência científica, porque às vezes a gente vê muitos centros, né, de especialidade, consultórios, que acabam fazendo um tratamento assim paliativo e acaba não fazendo o tratamento assertivo para o paciente por conta, às vezes, de pensar que aumenta custo. Mas aí eu penso, quanto vale uma vida, né? E se fosse alguém da sua família? Então, é um caminho que a gente tem conquistado, e aí eu fico muito feliz de poder participar desse manual de acolhimento com esses outros profissionais que é do Brasil inteiro, que a gente tem o mesmo propósito. A gente tem essa missão de compartilhar, né, o que a gente tem de conhecimento e como que a gente faz para chegar nesses pacientes, porque não adianta nada, né? A minha maior motivação são os pacientes oncológicos. Então, por que eu estudo, procuro as melhores condições e o que eu estudei não chega no paciente? Então, é meio que contraditório, né? Então, eu tenho que procurar as melhores condições. E o tratamento, né, do câncer, o câncer em si é um problema de saúde pública. Então, todos nós temos que ter interesse, né, em buscar as melhores condições. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo trabalho, né? E o canal está disponível para vocês, né? Se tem uma equipe multidisciplinar aí nesse livro, está disponível para publicar o livro, se quiser, para divulgar, né? Para divulgar, no caso, o livro e divulgar mais esse assunto, né? Está convidada a retornar com uma nova, né?
é vasto, né, o assunto relacionado. A gente pode fazer uma nova live, está convidadíssima. Muitíssimo obrigada. Tem alguma pergunta mais? Júlia, tem alguma pergunta? Sim, ficou uma só, da Maria Lúcia. Ela diz: em pacientes imunocompetentes, lesões de boca podem estar relacionadas a hábitos alimentares? Pode sim. A gente tem que dar uma olhada em pacientes que às vezes começam a ter a alimentação muito cariogênica. Então, pacientes que vão ter ali alteração de salivação, por exemplo, quantidade, qualidade, e uma dieta rica, né, cariogênica, a gente vai ter ali uma alteração, né, da microbiota, e aí esses pacientes eles vão ter uma chance aumentada de desenvolver infecção, sim. Então, esses pacientes podem estar relacionados a esses hábitos alimentares, principalmente pacientes pediátricos, que às vezes não conseguem se alimentar, né, por conta de dor, e aí eles acabam ingerindo muito sorvete, muito doce, e aí açúcar, glicose ali vira um mar de oportunidades para infecções ali, né, de todas as possibilidades ali. Então, a gente sabe que o açúcar dá bastante energia aí para as nossas bactérias. É uma fonte de alimento riquíssima aí para elas se disseminarem. Então, influencia, sim. Mais uma vez, obrigada. A gente vai finalizando por aqui. Obrigada a todos vocês que participaram. Obrigada a Maria Lúcia. Obrigada ao doutor Daniel, que foi um palestrante nosso. Ele fala sobre microbiologia de tintas. Obrigada à doutora Sônia Sutti, que vai estar conosco amanhã. Né? A doutora Sônia é advogada, estava aqui assistindo com a gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela senhora Guimar, que mandou uma boa noite para a gente, e a todos vocês que estão aqui assistindo e estão participando. Divulguem, é um assunto que nós vimos que precisa ser divulgado mais e mais e mais, e em breve a gente, se a doutora Daniele permitir, a gente divulga o livro aqui, né, para vocês que estão assistindo. A gente entra lá no canal, ela deixou um e-mail, vocês têm o acesso aqui. Então, a gente vai finalizando por aqui. Eu só tenho a agradecer. Eu estou assim, muito obrigada, porque assim, o assunto mexeu um pouco comigo. Júlia, a gente costuma fazer assim, a Júlia vai fazer as considerações, né, dos avisos, e a gente deixa o final para a senhora fazer qualquer convite, qualquer menção, qualquer mensagem, tá bom? A senhora termina com o canal como sendo todo seu. Júlia. Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens aqui pelo chat, perguntas, e lembrar que quem quiser o certificado da live de hoje, só enviar pela DM do Micromeio, em até 1 hora após essa live aqui, o nome completo e o e-mail que a gente envia o certificado para vocês. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima noite a todos. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade ou quiser aí que a gente compartilhe mais um pouco de conhecimento com vocês, eu estou completamente à disposição. Poderia ter falado muito mais aqui, mas eu acho que o nosso tempo é um pouco breve, né? Sim. Então, eu tentei ponderar realmente o que era de mais importante aqui, para a gente não ficar num foco só de interesse da odontologia, trazer um pouco mais, né, Foi ótimo. De forma multidisciplinar. A única desvantagem aqui é que eu gostaria de ter visto todos vocês que estão aqui, né? O online tem essa limitação que a gente não consegue ver. Verdade. Mas eu me sinto muito feliz de ter tido um pouquinho do tempo de vocês aqui e me coloco sempre à disposição, tá bom? Boa noite, obrigada por tudo, viu? Me coloco à disposição mesmo. Obrigada. Gente, boa noite a todos. Saúde para todo mundo e prevenção, né?
Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Júlia. Amanhã tem mais. Amanhã a gente está aqui, às 7h30. Tchau.